Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos vós que, pela graça de Deus, estão aqui nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, PRPC Joás Luciano Almeida, e você deve fazer a sua inscrição e também clicar no sininho para receber as notificações. Meus irmãos, nós estamos no dia 5 de agosto de 2020 e nós estaremos então dando sequência ao nosso estudo para o culto de doutrina de nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Vitória de Santo Antão. O nosso estudo de hoje vai tratar sobre a igreja e o nosso texto básico é o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 14. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 14, nos diz: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos concedeu. Obrigado por tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos amparado e nos ajudado. E nós pedimos ao Senhor que o teu Espírito esteja iluminando os olhos do nosso coração, nos ungindo a cada um e falando às nossas almas, em nome de Jesus, nosso Senhor. Olha mais uma vez para a vida de nossos irmãos espalhados sobre a terra e especialmente para a nossa igreja, que o Senhor esteja animando, fortalecendo e confortando aos nossos irmãos e à nossa igreja presbiteriana de Vitória. Que o Senhor acumule bênçãos e tuas misericórdias sobre nós. Abençoa a vida de nossa irmã Jomelice e seus filhos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Concede graça, conforto, consolo, em nome de Jesus, diante do falecimento de nosso irmão. Que o Senhor, presbítero Adiel, que o Senhor conceda conforto e consolo à sua família. É o que nós rogamos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a igreja refere-se a todas as pessoas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo e, portanto, são aquelas pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus. Todas as pessoas que entregaram suas vidas a Cristo e foram compradas pelo sangue de Jesus, estas pessoas fazem parte da Igreja de Deus. Várias outras imagens e expressões são usadas para definir ou para descrever a igreja. Ela é chamada de o corpo de Cristo, a família de Deus, o povo de Deus, os eleitos, a noiva de Cristo, a comunidade dos redimidos, a comunhão dos santos, os eleitos, o novo Israel, entre outros títulos que a igreja recebe nas Sagradas Escrituras. A palavra do Novo Testamento para a igreja, da qual nós extraímos a nossa palavra eclesiástico, significa os chamados para fora. Quer dizer que a igreja é formada por aqueles que foram chamados do mundo para servir a Deus. Portanto, os chamados para fora do mundo, para servirem a Deus. A igreja é vista como uma assembleia ou uma reunião, a reunião dos eleitos, aqueles a quem Deus chama do mundo, separando-os do pecado, para um estado de graça e de salvação na pessoa de Jesus. A igreja na terra é sempre aquilo que Santo Agostinho chamou de um corpo misto. E o que vem a ser
isto com esta expressão que Santo Agostinho queria dizer, que a igreja é um corpo misto. Por isso temos de fazer uma distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. Na igreja visível, que consiste dos que fazem profissão de fé, são batizados, são arrolados como membros da igreja institucional, são, portanto, os membros, nós todos que fazemos parte da igreja que a gente enxerga, que a gente vê. Portanto, a igreja visível. Nós vemos os nossos irmãos sendo batizados, tendo seus nomes arrolados no rol de membros da igreja instituição. Essa é a igreja visível. Mas Jesus indicou que haveria joio crescendo junto com o trigo. Que haveria, portanto, joio crescendo junto com o trigo. Pessoas que não são eleitas, que não são salvas em Cristo Jesus, mas que estão arroladas como membros da igreja, que foram batizadas, que professaram a fé, são membros comungantes, são membros da igreja que participam, que contribuem, que dizimam, que oram, que cantam, que louvam, que trabalham, que participam de trabalho de evangelização, entre outras coisas, mas que na verdade ainda não creram em Jesus Cristo e não receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador e, portanto, não são membros da igreja invisível de Deus. Embora a igreja seja santa, sempre há uma mistura profana nela, nesta dispensação que vivemos. Enquanto estivermos nesta vida, vai haver na igreja uma mistura. Haverá aqueles que são santos de Deus, regenerados pelo Espírito Santo, nascidos de novo, mas também existirá na igreja pessoas que nunca nasceram de novo, pessoas que nunca foram salvas, pessoas que nunca foram regeneradas, pessoas que nunca foram justificadas pela fé em Jesus, pessoas que não têm fé em Jesus Cristo, apenas elas usam o linguajar cristão e se expressam como cristãos, e se comportam até certo ponto como cristãos, mas não têm fé salvadora em Jesus, nosso Senhor. Nem todos os que honram ao Senhor Jesus Cristo com os lábios, o honram também em seus corações. Visto que só Deus pode ler o coração humano, os verdadeiros eleitos lhes são visíveis, mas, em certa medida, não nos são visíveis. Só Deus sabe quem é eleito, quem é salvo e quem não é salvo. Só Deus conhece o coração do homem, só Deus nos sonda, só Deus nos conhece perfeitamente. E, portanto, só Deus vê, só Deus enxerga a sua igreja invisível. Para Deus ela é visível, mas para nós é invisível. A igreja invisível, ela é transparente, não pode ser vista pelos homens, mas completamente visível a Deus. É tarefa dos eleitos, é tarefa dos crentes, é tarefa dos salvos tornar visível a igreja invisível. Se você é salvo em Jesus Cristo, você precisa viver o evangelho de Jesus de tal maneira que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja manifestada. As pessoas olhem sua conduta, olhem sua vida e digam: puxa, eis aí um verdadeiro crente, eis aí um verdadeiro filho de Deus, eis aí um servo do Senhor. E nós precisamos não apenas sabermos destas coisas, mas nós precisamos viver estas verdades de modo que Deus seja glorificado em nossa vida cotidiana. A igreja é una, santa, católica e apostólica. A igreja é uma só, portanto una. A igreja é uma só. Jesus não morreu por várias igrejas. Jesus morreu pela sua única igreja. Embora a igreja de Cristo Jesus esteja fragmentada, dividida em várias denominações,
Os eleitos são unidos por um só Senhor, uma só fé, um só batismo em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. A igreja é santa porque foi santificada por Deus e ela é habitada pelo Espírito Santo. A igreja é uma só e a igreja é santa porque foi purificada pela obra redentora, regeneradora do Espírito Santo, pela obra salvadora de Jesus. A igreja é católica e essa palavra católica significa universal. A palavra católica significa universal. A igreja, portanto, é católica, universal, no sentido em que seus membros estão espalhados por toda a terra, incluindo pessoas de todas as nações. Onde quer que o evangelho chegue, onde quer que o evangelho chegou, ali alguém foi redimido, alguém foi salvo. E, portanto, a igreja ela é universal, está em toda parte, em todo lugar. Está onde estão os filhos de Deus, onde estão os crentes, está a igreja. A igreja, portanto, inclui pessoas de todas as nações da terra. E é por isso que nós dizemos que a igreja é universal. Também a igreja é apostólica, no sentido em que o ensino dos apóstolos, e você precisa ter isto bem firme em sua mente, o ensino dos apóstolos, como ensinado na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento, é o fundamento da igreja e é a autoridade pela qual a igreja é governada. A igreja é governada e ela é fundamentada na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, que são o fundamento dos apóstolos. Eles, os apóstolos, fundaram a igreja baseados no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E nós, portanto, temos a autoridade apostólica nas Sagradas Escrituras e nos guiamos por esta autoridade e nos guiamos pelas Escrituras para que Deus seja glorificado na vida da igreja. A tarefa e privilégio, é tarefa e privilégio de cada cristão viver unido à igreja de Cristo. Se você é crente em Jesus, nosso Senhor, você precisa viver unido à igreja do Senhor Jesus. Não existe este negócio de crente verdadeiro, filho de Deus em Jesus Cristo, viver afastado de seus irmãos. Se você é filho de Deus em Jesus, você deve viver unido aos seus irmãos, comungando com eles, desenvolvendo intimidade, proximidade, serviço aos seus irmãos. O que você tem, os talentos, os dons que você tem, você deve usar em favor dos seus irmãos. Se você tem o dom de pregar, você deve usar este dom, este talento de pregar, para pregar o evangelho aos que não conhecem Cristo e pregar o mesmo evangelho aos que já conhecem Jesus, para que sejam edificados, fortalecidos, robustecidos, vivificados pela fé, pela pregação da palavra de Deus. Por isso, a igreja, ela é uma comunidade onde nós devemos servir uns aos outros, com os dons e talentos que Deus nos concedeu para, através destes dons, servirmos aos nossos irmãos, auxiliarmos na condução, na vida de nossos irmãos. A igreja, ela precisa ter a consciência de que é nossa responsabilidade como crentes, nossa responsabilidade solene não negligenciar a Assembleia dos Santos quando se reúnem em culto. Meus irmãos, é nossa responsabilidade não negligenciar a Assembleia dos Santos quando se reúnem em culto a Deus. Se nós nos reunimos em culto a Deus, não devemos negligenciar esta reunião. Se nós nos reunimos como crentes, como igreja, é meu dever e é meu privilégio não negligenciar a reunião, o culto público de adoração ao Senhor. Não devemos negligenciar. As Escrituras nos dizem, em Hebreus capítulo 10, versículo 25,
nos diz que nós devemos congregar. Veja o que ele nos diz de modo muito apropriado para todos nós. Neste período de pandemia, as pessoas de 10 anos para baixo, por causa do decreto dos governos, estão impossibilitadas de irem para a igreja por uma medida sanitária, de questão de saúde. Os idosos de 60 anos para cima também estão proibidos de frequentarem a igreja. Mas as pessoas de 11 anos até os 59, elas estão liberadas para frequentar a igreja. E nós precisamos compreender que é nosso dever não negligenciar as reuniões de adoração ao Senhor. Como eu disse, Hebreus 10, 25 nos diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus queridos, o dia que o autor aos Hebreus está falando, o dia que está se aproximando, é o dia da volta de Cristo Jesus. É o dia do juízo final. E quanto mais percebemos que este dia, o dia da volta de Cristo, o dia do juízo final se aproxima, nós devemos nos reunir cada vez mais, frequentar mais a casa de Deus, orar mais, estudar mais as Escrituras, servir mais ao Senhor com alegria, para que Deus seja glorificado e Ele seja servido em nos consolar, confortar, animar, fortalecer, edificar, robustecer e fazer crescer na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Também precisamos compreender que é nosso dever e é nosso privilégio viver sob a liderança e a disciplina da igreja. Meus queridos, quando nos diz isto, essa frase aqui, é nosso dever e tarefa e privilégio viver debaixo da liderança, da condução e da disciplina, da orientação, dos limites estabelecidos pela igreja. A igreja estabelece limites para a vida dos irmãos? Sim, estabelece limites. O limite que a igreja estabelece são os limites da própria palavra de Deus. A nossa igreja presbiteriana do Brasil, ela não tem por costume fazer proibição de usos e costumes, impedindo que as pessoas se maqueiem, usem calça, algum tipo de roupa específica. Nós não costumamos estabelecer um padrão de costumes, de usos e costumes para as pessoas seguirem, padrões externos de comportamento. Nós não estabelecemos isso, mas nós colocamos diante dos irmãos os limites que a palavra de Deus diz. Portanto, nós observamos que devemos guardar a palavra de Deus, as leis estabelecidas e os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Os mandamentos do Senhor é o que nós devemos guardar, é o que nós devemos cumprir, é o que nós devemos obedecer. E se porventura algum irmão foge desses padrões estabelecidos na palavra de Deus, aí nós os disciplinamos, chamamos a atenção, conversamos, corrigimos, falamos que aquele comportamento está fora do padrão bíblico e, portanto, a pessoa deve corrigir sua mente porque está agindo daquela maneira e deve corrigir os seus comportamentos, as suas ações, os seus desejos, as suas posturas e atitudes diante da palavra do Senhor. É preciso que nós compreendamos que é nossa tarefa e é nosso privilégio nos submetermos à liderança da igreja e nos submetermos à disciplina estabelecida pela igreja. Se submeta à palavra de Deus, para que você viva melhor, viva bem e viva para a glória do Senhor. É também nosso dever, nossa tarefa e privilégio estar ativamente envolvido como testemunha
em sua missão. A missão da igreja é pregar o evangelho do Senhor Jesus. A missão da igreja é adorar a Deus, e a missão da igreja é adorar a Deus. Enquanto ela adora a Deus, ela prega o evangelho. Enquanto prega o evangelho, ela adora a Deus. Enquanto a igreja faz isto, eu devo me envolver com ela. Eu devo me envolver em todas as atividades para cumprir a missão que Deus entregou para nós, seu povo. É nossa responsabilidade, é nosso dever, e nós devemos cumprir este dever, cumprir esta tarefa, executar esta missão de adorar o Senhor e anunciar Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Faça isso, aproveite esses momentos que temos com nossos familiares mais próximos, o mesmo via WhatsApp, nossos amigos, para anunciar o Evangelho de Jesus, nosso Salvador. A igreja também, ela se caracteriza mais como um organismo do que como uma organização. A igreja é mais um organismo vivo do que uma organização institucional. Ela é formada por partes vivas. E quais são as partes vivas da igreja? Você. Você que é filho de Deus em Jesus Cristo. Você que é regenerado, nascido de novo pela fé em Jesus. Você que creu em Cristo e foi salvo pela ação soberana do Espírito Santo em seu coração, em sua vida, e, portanto, faz parte da igreja do Senhor Jesus. Você é parte da igreja. Portanto, você não é uma estrutura da instituição. Você é um organismo vivo, um membro vivo do corpo de Jesus, nosso Senhor. A igreja, portanto, ela é formada por partes vivas. Os membros do corpo. Lembra-se que eu li no início o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 14, quando Paulo compara a igreja como um corpo. E ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja ela é chamada de corpo de Cristo, assim como um corpo humano é organizado para funcionar em unidade, pela cooperação e interdependência das muitas partes. Assim também a igreja, como um corpo, revela unidade e diversidade. A igreja é um corpo, portanto, unidade, revela união, unidade, um só corpo, corpo de Cristo. Mas, como o corpo tem muitos membros, portanto, fala de diversidades, diversos membros, com diferentes funções. A Igreja de Jesus, ela também tem diversos membros, vários membros, e cada um tem uma função, um dom, um talento, uma tarefa a desempenhar na obra de Deus, no próprio corpo, em benefício do próprio corpo. Embora governado, por um cabeça, que é Cristo, o corpo, a igreja, tem muitos membros, cada um deles dotado e investido por Deus, a fim de contribuir para a obra de todo o corpo. Um membro canta, o outro toca, o outro prega, o outro ensina, o outro administra, o outro presta serviço aos necessitados, o outro aconselha, o outro tem condições de prestar socorros, prestar auxílio a alguém necessitado. E, portanto, através dos vários membros, Deus abençoa a igreja, o corpo inteiro, por meio do uso dos vários dons, por meio do uso dos vários membros, cada um com o seu dom, cada um promovendo o bem do próximo. Quem tem o dom de ensinar, não ensina para si mesmo. Não vai ficar na frente do espelho ensinando a Bíblia para si mesmo. Quem tem o dom de ensinar, vai ensinar a outro. Mas, de repente, quem tem o dom de ensinar, não tem talento para cantar,
e edificar os irmãos com cânticos espirituais, salmos e hinos. Então, um outro irmão que tenha essas habilidades vai edificar o outro irmão cantando belos hinos para Deus. E o irmão que escuta e que ensina será edificado através daquela canção que anuncia Jesus Cristo, que anuncia a palavra de Deus de forma cantada. Aquele outro irmão que também não canta, que também não ensina, mas ele administra muito bem a obra de Deus. Ele não ensina, ele não canta, mas ele está administrando o que canta, o que ensina, o que prega. Ele está administrando a condução dos membros. E nós devemos, portanto, compreender que existe um só cabeça, que é Cristo Jesus, que nos governa. Jesus governa a igreja por meio da sua palavra, as Sagradas Escrituras. E nós devemos ter isto bem firmado em nossa mente, nós devemos ter esta verdade bem fixa em nosso coração, e não apenas isto. Nós devemos ter também em nossa mente essa verdade de que Jesus fez a igreja com vários membros e estes devem servir uns aos outros, para que Deus seja glorificado, para que a igreja seja edificada e desta maneira o irmão seja abençoado pelo uso dos dons uns dos outros. Que Deus conceda graça a cada um de nós e que nós possamos viver em amor, em união e possamos viver em serviço uns pelos outros e uns aos outros, em nome de Jesus, nosso Senhor. Que Ele nos abençoe e nos conceda a sua graça. Vamos orar? Amado Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, muito obrigado mais uma vez por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos amparado e muito obrigado porque o Senhor tem sustentado nossas vidas. Ajuda-nos a vivermos de acordo com o Teu Evangelho, de acordo com a Tua Palavra. Ajuda-nos a vivermos de acordo com as Sagradas Escrituras. Aplica a mesma aos nossos corações e ajuda-nos a vivermos mediante Jesus, nosso Senhor. Venha abençoar os Teus servos, conceder a cada um discernimento, sabedoria para a compreensão da Tua Palavra, para acolher a Tua Palavra no coração e para viver de acordo com os Teus santos ensinos. Vem, mais uma vez, digo, falar conosco e aplicar as verdades do Evangelho às nossas almas. É o que nós humildemente rogamos a Ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam mão sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Meus queridos, tenham todos uma boa noite, debaixo da graça de Jesus, nosso Senhor. Até domingo na Escola Dominical e que você pode nos acompanhar pelo Facebook da Igreja Presbiteriana de Vitória, em Vitória de Santo Antão. Procure lá no Facebook e você vai poder nos acompanhar, a Escola Dominical às 9 da manhã e também o culto às 17 horas, às 5 da tarde, no domingo. Deus nos abençoe, dê-nos Ele uma boa noite, em nome de Jesus, nosso Senhor.